Recentemente, o STJ decidiu que os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais eles podem diagnosticar doenças, prescrever tratamentos e dar autoterapêutica. Essa notícia não agradou muito algumas organizações médicas que haviam ingressado com uma ação na Justiça Federal para tentar impedir que essa conduta fosse praticada, sobre o argumento que esses profissionais eles estariam invadindo a competência médica. Hoje eu vou te explicar como é que esse lance começou, o que é o ato médico e quais são as principais críticas que envolvem esse tema. E aí, tá pronto? Fala, meus amigos, beleza? Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rodrigo, ali atrás da câmera tá a Mônica, minha esposa, e esse é o Direito com Limão, um canal colaborativo de educação jurídica popular que tenta te explicar direitos e deveres com simplicidade, com leveza e com bom humor. Essa semana, muitos amigos novos chegaram aqui no canal, então vale a pena destacar que por aqui a gente acredita que não é porque uma coisa ela é séria que ela precisa ser chata. E justamente por isso, a gente traz semanalmente informações que podem agregar no seu dia a dia, te ajudando a fazer escolhas de forma um pouco mais esclarecida e sempre dessa forma descontraída. Afinal, como dizem por aí, o conhecimento ele só tem valor quando é compartilhado. Galera, o tema do vídeo de hoje é um julgamento bem recente do STJ que mudou o seu entendimento acerca dos limites da atuação dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. Se antigamente o tribunal entendia que a esses profissionais caberia apenas a função de executar os métodos e as técnicas que haviam sido prescritas por um médico, agora, em novembro, ele passou a entender que é um direito desses profissionais diagnosticar doenças, prescrever tratamentos e dar autoterapêutica, obviamente, que dentro da sua esfera de atuação. Eu sei que muitos podem pensar que essa é uma decisão trivial, mas na verdade ela é extremamente importante para o funcionamento do sistema de saúde como um todo e envolve uma discussão que, apesar de antiga, ainda é muito presente nessa área, que é a excessiva concentração de poderes pelos médicos e que ganhou um destaque um pouco maior quando teve a aprovação lá da Lei 12.842/2013, que estabeleceu as atividades que seriam privativas dos médicos. A nossa ideia é que ao final desse vídeo você possa ter uma visão mais ampla sobre essa questão e com isso fazer um julgamento crítico sobre o assunto. Então eu vou aproveitar que esse vídeo está bem no começo e já te pedir para deixar aquele like na confiança. Infelizmente, só assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e com isso ele acaba compartilhando para mais e mais pessoas. Além disso, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de assunto, dá uma força para a gente se inscrevendo aqui no canal, porque toda semana a gente posta algo novo de um direito ou de uma situação relacionada ao seu dia a dia. Ah, e nós também temos um perfil no Instagram, onde nós registramos a nossa jornada como produtores de conteúdos iniciantes, e é por lá que nós recebemos as sugestões dos temas dos próximos vídeos. Segue a gente lá, é o @Direito com Limão, simples assim. Dito isso, fiquem confortáveis, porque agora eu vou passar para vocês os argumentos que foram apresentados nessa ação. Inclusive, se você quiser compartilhar alguma experiência ou opinião sobre essa questão, a área do comentário está liberada lá para a gente trocar aquela ideia saudável, beleza? Agora vamos para o conteúdo. Pessoal, antes de tudo eu preciso te explicar o que é o ato médico e quais são as consequências práticas de se ter uma lei definindo aquilo que somente um médico pode fazer. De forma sucinta, o ato médico nada mais é do que uma conduta que tem como objetivo a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação das alterações que tenham a capacidade de comprometer a saúde física e psíquica do ser humano. Ou seja, tudo. Inicialmente, essas condutas elas estavam sendo indicadas em normas de conselhos profissionais, que são autarquias que têm como único objetivo regulamentar e fiscalizar a atividade de determinado grupo profissional. E aí eu posso citar como exemplo os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros. Essas autarquias editam normas que orientam a conduta desses profissionais, especialmente aquilo que é permitido ou proibido fazer do ponto de vista técnico. Acontece que, por muitas vezes, esses conselhos profissionais acabavam discordando entre si sobre quais condutas seriam exclusivas a determinado grupo profissional, o que acabava criando um cenário de insegurança acerca daquilo que era permitido ou daquilo que era proibido. Inclusive, por muitas vezes essas discussões acabavam sendo judicializadas, ficando a cargo do Poder Judiciário definir os limites de atuação de determinado grupo profissional.
Foi nesse contexto que, lá no ano de 2013, foi aprovada e sancionada a Lei 12.842, cujo tema principal foi dispor sobre o exercício da medicina aqui no Brasil, trazendo como ponto central as atividades que somente os médicos poderiam desempenhar. Dessa forma, por ser uma lei federal que é hierarquicamente superior a uma resolução do Conselho Profissional, qualquer norma que autorizasse determinada categoria a desempenhar as atividades que são indicadas, lá no artigo 4º dessa lei, que são atividades privativas dos médicos, essa norma acabava sendo declarada ilegal pelo Poder Judiciário. Além disso, os juízes criminais passaram a ter um critério objetivo para definir se determinada conduta caracterizava ou não o exercício ilegal da medicina, cuja pena pode alcançar até 4 anos de detenção, a depender das peculiaridades do caso concreto. Entretanto, para muitos, essa lei é considerada um retrocesso no campo da saúde, uma vez que ela centraliza nas mãos dos médicos todas as atividades relacionadas ao diagnóstico de enfermidades e ao tratamento da saúde. E com isso, ela exclui os avanços na relação interdisciplinar de profissionais de diversas áreas da saúde que podem coletivamente atuar e se responsabilizar, inclusive, pelo tratamento, prevenção e promoção da saúde. Pessoal, agora que eu fiz essas considerações iniciais, a gente vai entrar na segunda parte do vídeo, que é quando eu vou analisar o julgamento, que foi o RESP 1.592.450 do STJ. Vamos lá? O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e o Conselho Regional de Medicina daquele estado, eles ajuizaram uma ação na Vara da Justiça Federal para tornar sem efeito resoluções e outros atos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o COFITO, que supostamente teria invadido a esfera privativa dos médicos e estaria colocando em risco a saúde e a vida de pessoas. Segundo essas organizações, essas normas do COFITO, elas autorizariam e reconheceriam prerrogativas profissionais que não haviam sido listadas pelo legislador lá no Decreto-Lei 938 de 69, que é a norma que regulamenta essas profissões. Essa ação ela deu especial destaque para o recebimento de demandas espontâneas, realização de diagnóstico, prescrição e ou realização de exames sem prévia indicação médica, bem como a ordenação de tratamentos e realização de autoterapêutica. Além disso, essas entidades médicas afirmaram que o diagnóstico é essencial e indispensável à prática da acupuntura, da osteopatia e da quiropraxia, e que essa prerrogativa é exclusiva e privativa do médico. Entretanto, tanto a Vara Federal quanto o Tribunal Regional Federal, que é o TRF4, eles consideraram essas normas do COFITO como legais. Eles disseram que elas não ultrapassaram o âmbito de atuação do Conselho, nem mesmo interferiram nas atribuições dos profissionais da medicina. Ou seja, eles falaram que essas normas estavam sim de acordo com a Lei 12.842 de 2013. Inconformados com essa decisão, os conselhos médicos em 2016 apresentaram um recurso especial 1.592.450 ao STJ, que num primeiro momento entendeu que haveria sim uma indevida usurpação de prerrogativas, mas posteriormente, quando foi analisado o embargo, ele mudou seu entendimento, especialmente por analisar os vetos presidenciais aos incisos do artigo 4º da lei, que é o artigo que fala das atividades privativas dos médicos. Segundo o relator desse recurso no STJ, que foi o ministro Gurgel de Faria, a mensagem de veto presidencial a trechos da Lei 12.842, ela indica que um dos incisos vetados lá no artigo 4º previa como atividade privativa dos médicos a formulação de diagnóstico e a respectiva prescrição terapêutica. Nas razões do veto, a Presidência da República considerou que o inciso, da forma como estava escrito, ele impediria a continuidade de diversos programas do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que funcionam a partir de uma atuação integrada dos profissionais, contando inclusive com a realização de diagnósticos por outros profissionais da área da saúde que não a médica. Dessa maneira, pessoal, o ministro entendeu que essa questão ela já tinha sido devidamente discutida na esfera legislativa, durante todo o processo legislativo que conta com a participação dos poderes legislativo e executivo. E esses poderes, eles são democraticamente eleitos e, pelo menos em tese, refletem os interesses da população. E foi por esse motivo que o ministro ele manteve as decisões anteriores, da Vara e do Tribunal Federal para reconhecer o direito do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional de diagnosticar doenças, prescrever tratamentos
e da autoterapêutica. Queridos, eu entendo que essa decisão ela foi muito acertada. Primeiro porque soa presunçoso e preconceituoso o argumento que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estariam colocando em risco a saúde e a vida de pessoas por fazer aquilo que estudaram para fazer. Segundo, porque, do meu ponto de vista, havendo autorização e capacitação para tanto, é o profissional quem deve analisar o caso concreto e avaliar se possui ou não condições técnicas de realizar o diagnóstico ou mesmo de assumir determinado tratamento, sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente na justiça comum e eticamente perante o seu conselho profissional. Outro ponto que merece destaque é a antiga, porém sempre presente crítica à concentração do poder nos médicos, algo que já ocorre desde quando houve a divisão das profissões da saúde. A título de exemplo, por ocasião da discussão lá do projeto que originou a Lei 12.842 de 2013, houve sérias críticas às pretensões médicas de concentrar todas as prerrogativas dos diagnósticos em matéria de saúde. À época, psicólogos e nutricionistas, eles também reivindicaram o direito de poder atestar as condições de saúde, obviamente que em aspectos psicológicos e nutricionais. O mesmo aconteceu com os fisioterapeutas e com os fonoaudiólogos, que entendiam que seriam eles os profissionais mais capacitados para realizarem um diagnóstico funcional, que é aquele que avalia a capacidade do paciente de realizar movimentos, articular sons, entre outros. Enfim, essas foram só algumas ponderações, mas se você tiver alguma experiência com essa questão envolvendo o ato médico ou mesmo quiser compartilhar conosco a sua opinião sobre esse assunto, como eu disse, a área dos comentários está liberada para aquela troca saudável de ideias, sempre com respeito e responsabilidade. Além disso, se esse vídeo foi útil para você, não se esquece de deixar aquele like e de compartilhar esse material com uma outra pessoa que possa se interessar por esse assunto. Assim você ajuda muito a gente e a melhor parte é que não vai te custar nada. Meus amigos, mais um dia, mais um vídeo e seguindo nossa tradição, um forte abraço, um super beijo e até o próximo encontro. Tchau!